Cara, chega mais. Deixa eu te contar um segredo. Sistemas de recirculação são o futuro da aquicultura. Mas não conta pra ninguém. Brincadeiras à parte, se teletransporta para 2050 e se imagina criando peixe. Imagina novas pessoas criando peixe em 2050, peixe, camarão. O que vai acontecer com esse setor daqui 30 anos, por exemplo? Bom, na minha opinião, a gente vai ter bem mais escassez de água de boa qualidade. A gente vai enfrentar mais problemas de espaço, problemas de enfermidades, doenças, de animais de cultivo mesmo, não de pessoas. E vai ficar cada vez mais complicado você controlar todos esses parâmetros. Então, por isso que eu acho que os sistemas de recirculação são sim o futuro da aquicultura, e nesse vídeo a gente vai entender um pouco mais o porquê. Beleza? Bora que hoje o vídeo tá show de bola. Hoje a gente vai falar um pouco sobre sistemas de recirculação, uma tecnologia que tem ganhado espaço cada vez mais no mercado. Eles reutilizam a água independente da quantidade, pode ser 10%, pode ser 50%, pode ser 80%, 90%, e quanto maior essa taxa de reutilização, mais tecnológico esses sistemas têm que ser. Então o primeiro erro é falar sistemas de recirculação e as pessoas já pensarem, isso não é a realidade brasileira, isso daí é coisa dos gringos, né? Mas isso tem diferentes escalas, diferentes níveis tecnológicos. A gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso daí. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu joinha, isso é bem importante pra gente. Qual que é o meu embasamento para falar sobre isso daí? Eu tive a oportunidade de dar umas andadas por aí. Eu morei um tempo no Nordeste trabalhando com camarão, com bioflocos, um pouco de recirculação. Eu fiz também um estágio no meio da Paraíba, onde se não tinha água, no sertão paraibano, em uma piscicultura irada de produção de alevinos de tilápia. Consegue ter um desempenho muito bacana utilizando recirculação em viveiros escavados. Mais recentemente eu tive a oportunidade de ir para fora do Brasil para ver um sistema high-tech mesmo. Eu tive a oportunidade de ficar numa empresa, a Aquabiotech Group, lá em Malta. Malta é uma ilha no meio do Mediterrâneo, de rocha, de pedra, que não tem nada de água doce praticamente. Eu cheguei lá, a empresa era um prédio com diferentes andares, lá no -2, os caras criando truta, criando várias espécies de peixe. E eu falei, caramba, cara, que é isso, velho? Que maluquice, que doideira. Fiquei encantado. Um exemplo extremo de algo super high-tech, com esterilização, com ozônio, com UV. Eu não posso mostrar aqui, seria muito bacana mostrar algumas fotos para vocês verem como isso é incrível. Mas eu tenho um contrato com a empresa em que eu não posso disponibilizar essas informações, então estou só passando ela verbalmente aqui para vocês. E esse exemplo é o exemplo mais high-tech que tem. Com isso eu pude ter uma noção como essa tecnologia funciona em escala bem avançada, assim, bem tecnológica, e um pouco das coisas que estão acontecendo no mundo. A empresa, na verdade, ela não é uma empresa que engorda peixe. Eles têm vários sistemas de recirculação, eles testam equipamentos, vacina, ração para outras empresas, dimensionando, construindo sistema lá na Noruega, Singapura, vários lugares do mundo. Vários lugares, uma equipe muito bacana e, foi muito legal aprender com eles. E aí voltei, e aí conectando os pontos, essas minhas andanças, vendo um pouco do que as coisas estão acontecendo, eu tenho certeza, anota aí, cada vez mais a gente vai ver projetos utilizando recirculação de água. Isso não vai parar, isso é uma tendência que só vai aumentar. Por quê? Bom, mas por que, né? Por que reutilizar a água? Pode parecer meio clichê assim, né? Mas vamos tentar entender alguns pontos. Por que empresas têm adotado mais isso? Os sistemas de recirculação, eles precisam de muito menos água. Como eu disse, os caras estavam criando lá no subsolo truta, recirculando água. Nem tem água doce, lá é uma ilha de pedra. E aí
os caras usam muito pouca água. Com isso você consegue uma independência maior desse fornecimento de água. Imagina que vem uma escassez de água tremenda, tipo lá no Castanhão. Meu, os tanques sedes parou a atividade. E isso eu acredito que vai acontecer cada vez mais. Hoje em dia tem até guerras no mundo por causa de água. Hoje aqui no Brasil a gente é um país muito felizardo com a relação da água, porque a gente tem muita água doce, mas isso vai ficar cada vez mais escasso. Outra coisa, essa água muitas vezes ela pode ser infectada, ela pode estar com problemas de poluição. Então imagina que você está utilizando um reservatório, vai uma indústria lá e faz uma descarga de uma toxina, ou mesmo poluição, esgoto. Isso vai prejudicar todo mundo que está utilizando essa água em volta. Outra questão, enfermidade nessa água. Fazendas hoje de camarão, por exemplo, fazendas gigantescas estão reutilizando água, estão tratando a água dentro da própria fazenda e reutilizando. Por quê? Cara, as doenças de camarão são algo bem complicado. E elas estão espalhadas por tudo, então aumenta-se a biossegurança quando você reutiliza essa água. Você pode, por exemplo, um sistema de menor escala, pegar essa água, esterilizar e ficar reutilizando ela, ao invés de ficar puxando água de um estuário que pode estar contaminado com um vírus do seu vizinho. Então, esse é um outro ponto, o ponto da biossegurança. Outra questão, as empresas que mais estão engordando hoje peixe em grande volume são empresas de salmão, que estão migrando do mar para cultivo em terra. Vou até deixar um documento aqui na descrição do vídeo, feito pela própria organização de produtores de salmão, tentando entender essa migração. Por quê? Acho que foi ano passado, ano retrasado, acho que foi 2019, teve uma mortalidade gigantesca de salmão no Canadá, por exemplo, em que simplesmente subiu a temperatura dos oceanos numa região e que diminuiu o fornecimento de oxigênio dessa água. Quanto maior a temperatura, menor nível de oxigênio, e aí morreu muito peixe, morreu muito salmão. Então imagina só, cada vez mais vai ser complicado você deixar uma gaiola no mar, no oceano, por parâmetros que você não vai conseguir controlar. Você não vai conseguir controlar a temperatura do oceano, você não vai conseguir controlar a poluição de uma baía gigantesca em que está todo mundo soltando esgoto, soltando... Outras questões, por exemplo, hoje em dia está essa questão do microplástico. Você não vai conseguir controlar esse microplástico que está nessa água salgada. Com a recirculação você consegue subir a densidade de cultivo, você consegue utilizar menos espaço. Você precisava de fazendas gigantescas, você reduz para um volume muito menor. Isso é um movimento que está acontecendo. Hoje em dia está se criando salmão em sistema de recirculação, se cria olhete, se cria... catfish africano na Europa é uma vanguarda desses sistemas de recirculação. No Japão é muito utilizado, países asiáticos é muito utilizado, em laboratórios de reprodução. Bom, e aí agora você pega toda essa problemática e joga daqui 10, 15, 20, 30 anos. Cada vez mais esses problemas vão estar à flor da pele. Agora vamos voltar um pouco para a realidade brasileira. E o que eu acho? Como eu disse no começo do vídeo, existem vários graus de tecnificação que esses sistemas podem utilizar. Não são só esses sistemas super high-tech. A gente tem graus mais simples de tecnologia. A gente está recirculando água. A nossa água do laboratório cai toda num viveiro, sedimenta, existem macrófitas, passa para outro viveiro, a gente bombeia de volta. Ou seja, algo super simples e que pode ser feito por várias pisciculturas, por exemplo. Só que agora vamos a outras questões. Questão de engorda. Hoje em dia, no Brasil, por exemplo, se você fosse engordar utilizando sistemas de recirculação, muito provável que seu produto seria mais caro do que um produto criado em sistema convencional. Ou seja, você precisaria estar agregando valor de alguma forma, com algum diferencial, para conseguir ter espaço no mercado. Se você fosse engordar, por exemplo, tilápia, hoje um produto de R$9 por quilo e que está muito difundido, muito provável que seu custo seria maior. Agora você pega, por exemplo, um pirarucu. Vou criar pirarucu em sistemas de recirculação, estufas ali perto de São Paulo,
e já é um produto que custa 30, 40 reais o quilo. Então você agregou valor, a tecnologia vai te propiciar isso, porque criar pirarucu em São Paulo, ele morre no frio. Então a questão já é de estufa, você utilizar uma água mais quente, bacana. Então eu acho que assim, esse sistema ele vai vir atrelado primeiramente a espécies mais caras, de valor mais agregado, pisando em condições em que os sistemas convencionais não seriam possíveis. E cada vez mais vai ter essa pressão para essa transição. Cada vez mais o setor vai se adaptar para utilizar essa tecnologia. Por essas e outras razões que eu acho que os sistemas de recirculação eles são sim o futuro. A gente não vai parar de ver eles, cada vez mais eles vão aparecer, cada vez mais o sistema produtivo vai utilizar. Aqui no Brasil essa revolução vai ser um pouquinho mais lenta, mas ela está acontecendo também, como eu disse, existem vários produtores hoje utilizando sistemas de recirculação. E daí quando eu tiver cabelos brancos, vamos ver se eu acertei essa previsão nossa. Vamos ver daqui a 10, 15, 20 anos a gente faz outro vídeo para dizer se essa previsão estava correta ou não. Bom, e você? O que você acha dessa questão? Você concorda comigo? Você discorda? Põe aí nos comentários e talvez a gente possa discutir alguns outros pontos que eu acabei deixando de fora aqui. Beleza? Então é isso aí, valeu. Lembrando que se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve e não esquece de deixar seu joinha. Valeu, até a próxima.